Saúde em Dia. Oferecimento: Indaiatuba Hospital, Fórmula Academia e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. Está começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo meu amigo Dr. Marcelo Pinelli, médico nefrologista, e vamos conversar sobre a patologia renal, doenças relacionadas ao rim. E hoje é um dia muito importante, é um dia que a gente debate esses assuntos para levar até você, público, você aí em casa, ambulatórios, pronto atendimentos, consultórios, a importância da consciência dos problemas renais. Dr. Marcelo Pinelli, muito obrigado mais uma vez a presença aqui no Saúde em Dia. Muito obrigado também pela participação, Eduardo. Gostaria de trazer para vocês que estão nos assistindo um pouquinho sobre informações das doenças renais crônicas. A doença renal crônica, ela vem ganhando notoriedade nos últimos anos através do aumento da sobrevida da população. A população está vivendo mais e, consequentemente, está tendo mais problemas renais ultimamente. Eu vou iniciar com uma pergunta que eu considero de fundamental importância como médico. Doutor, é importante a gente controlar bem a pressão alta? Sim, a pressão alta é uma das principais causas de lesão renal, Então, ela provoca o hiperfluxo e a hiperfiltração glomerular, que é o primeiro mecanismo de lesão renal. Então, você que tem pressão alta, não dê chance para o azar. Tomar o remédio da pressão direitinho é muito importante. Segunda pergunta, doutor. Eu sou diabético, mas eu não levo muito a sério, não faço a dieta, não tomo os remédios. O que pode acontecer com o meu rim, com essa minha postura errada? O aumento da incidência da doença diabetes na população que está acontecendo também vem aumentando a incidência de comprometimento renal. O diabetes, depois de 10 anos de doença, ele pode provocar lesões de microcirculação e, consequentemente, comprometer a funcionalidade do rim. A primeira manifestação da doença renal no paciente diabético é a perda microscópica de proteína. Depois da perda microscópica, existe a alteração dos níveis pressóricos. Então, ou seja, tentar manter os níveis glicêmicos cada vez mais controlados é uma das grandes armas que nós temos para tratamento dos pacientes diabéticos. Terceira pergunta. Aquelas pessoas que têm infecção urinária de repetição, isso pode gerar algum prejuízo para o rim? Então, a partir do momento em que ocorre a primeira sintomatologia de ardência, alteração de coloração de urina, a presença de número de micções cada vez mais frequentes durante o dia, tem que se procurar rapidamente auxílio médico para que se possa fazer o exame de urina 1. Através do exame de urina 1, a gente consegue identificar se existe a infecção e cada vez mais precocemente tratar. A infecção urinária, quando ela retarda o seu diagnóstico, ela se torna mais complexa, mais complicada e demora ainda mais tempo para ser tratada. Muito bem. Doutor, e a questão genética dos rins policísticos, que é uma alteração genética que com o envelhecimento vão surgindo vários cistos no rim? Então, a doença policística, ela é caracterizada pela presença de mais de 5 cistos dentro do rim. Hoje, com o advento da facilidade de ter o ultrassom à disposição, os diagnósticos de doenças císticas estão se tornando cada vez mais frequentes. Mas a doença policística, ela se destaca pelo fato de que ela compromete a funcionalidade do rim. Então, aos pacientes que têm o diagnóstico de policístico, necessita procurar um nefrologista para que possa precocemente fazer o tratamento para evitar a progressão dessa doença renal crônica. Um outro ponto, um ponto que quem tem sabe o quanto isso é chato, são as pedras no rim, que
A longo prazo, a gente sabe que isso também pode gerar um impacto no rim. Qual seria, doutor? Bom, a incidência de cálculos renais vem subindo nos últimos anos em nossa população. Nossa população cada vez mais ingere alimentos que possuem sódio e, consequentemente, o rim, como ele faz a regulação dos níveis de sódio, ele excreta mais sal e, consequentemente, aumenta a incidência de formação de cálculo renal. A baixa hidratação também é outra causa de formação de cálculos renais, aonde as pessoas que ingerem pouca quantidade de líquido tendem a concentrar a sua urina e, consequentemente, a formação desses cristais pode se unir e formar cálculos renais. Doutor, hoje qual que seria um nível adequado de ingesta de água em 24 horas? Então, houve uma mudança nos últimos anos em relação à orientação em relação à hidratação. Antigamente se falava em ingerir em torno de 1.500 a 2 litros, 2.000 ml de líquido por dia. Hoje, a orientação é a hidratação que provoque 2.000 ml de diurese por dia. Essa colocação da diurese é muito importante. O que seria a diurese, doutor? É a quantidade de urina que é produzida durante as 24 horas. Perfeito. Doutor, gostaria de deixar uma dica final para o público? Sim. É extremamente importante você estar atento com a sua saúde, principalmente os pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que têm doenças crônicas, para que sempre monitorize os seus níveis de urina 1 e de creatinina quando for fazer os seus exames com qualquer outro profissional. E na alteração desses exames, sempre procurar o mais precocemente o nefrologista para resolução. Doutor, muito obrigado, um conteúdo rico, bem esclarecedor. O público teve uma aula hoje. Muito obrigado. Gente, o programa Saúde em Dia fica por aqui. Lembrando dos nossos canais, você perdeu algum programa, vai lá no YouTube, você consegue acessar todos os programas anteriores, o Instagram com conteúdo teórico vasto, o nosso podcast, Spotify, pode guardar esse conteúdo em áudio e ver, rever em qualquer lugar a melhor hora, para não ficar de fora de nenhuma dica do Saúde em Dia. O programa fica por aqui hoje e espero vocês num futuro programa. Tchau!